minuto, mas 1 minuto já passado, então vai dar 9 horas. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos na tua casa. Também te agradecemos pela liberdade que nós temos de estudar a tua palavra, de carregar em nossas mãos, de tê-la, Senhor, em nossos dispositivos eletrônicos. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu és misericordioso e bondoso para conosco, nos dando essa manhã de sol bonito, Senhor. Pedimos, ó Pai, que tu nos enche com o teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra. Fala através de mim, Senhor Deus, não deixe que eu fale de mim mesmo, mas também te pedimos que tu abençoe o culto e os irmãos que ainda estão vindo para cá, Senhor. Permita que seja uma manhã de muita edificação e que saiamos daqui, Senhor Deus, cada um de nós transformados após ouvirmos a tua palavra e te adorarmos. É a oração que eu faço no teu santo nome. Amém. Bom, nós vamos ver hoje uma das maiores histórias do livro de Juízes, um dos maiores personagens, que é Gideão. Eu sempre tenho dito para vocês, desde o primeiro dia que eu dei aula aqui sobre Gênesis, que tudo que acontece na Bíblia, e eu vou falar isso sempre, porque isso é importante para o estudo da Palavra de Deus, tudo o que acontece tem uma consequência posterior. Então, cada livro é uma consequência posterior do que havia no outro livro. É claro que na Bíblia, quando a gente estuda como o cânon foi formado, a gente questiona algumas ordens. Nós vimos, por exemplo, no domingo passado, a irmã Cláudia Krieger dizendo que na Bíblia hebraica o Ruth está fora de ordem, porque lá eles seguem uma outra linha, eles seguem a linha do ensinamento da lei. Então, se o livro está de acordo com o ensinamento, eles colocam fora da ordem. A nossa Bíblia, ela segue uma ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos dentro, mais ou menos, do possível. Eles procuram... Eu fiz errado. Vou colocar o cronômetro, porque senão eu passo do horário. Dentro do possível, há uma ordem de acontecimentos e há uma ordem temporal. Então, a gente sempre pensa naquilo que aconteceu, naquilo que foi dito num livro e carrega para o próximo livro para que a gente possa entender o que está acontecendo. O livro de Juízes é, obviamente, uma consequência direta do livro de Josué. Tudo que está acontecendo em Juízes é por causa do que aconteceu em Josué, que é por causa do que aconteceu no Pentateuco. Dentro do livro de Juízes, nem sempre as histórias estão em ordem, de fato, né? O livro de Juízes nos conta a história de como o povo de Israel começou a se estabelecer como nação na Terra Prometida. Depois da morte dos grandes líderes, como é que o povo ficou? Porque até então o povo tinha tido apenas 2 líderes, Moisés e Josué. Porque antes disso eles não eram um povo, eles eram uma tribo. A essa altura agora, sem um líder que unifique a nação, o que está acontecendo no livro de Juízes é consequência direta da ausência desses líderes. Por isso, às vezes foca em grandes personagens. Alguns juízes ficaram pouco tempo, fizeram pouca coisa, outros fizeram grandes coisas, porque e está relatado na Bíblia, no livro de Juízes, porque essas grandes coisas que eles fizeram influenciaram as gerações seguintes. Por isso, a gente tem sempre que também pegar os ensinamentos para ver o que a gente está fazendo, para ver o que a gente vai deixar para a próxima geração, porque eles são exemplos para nós do que deve ser feito e também do que não deve ser feito. Por todo o livro de Juízes, a gente vai ver o mesmo movimento. Eles vão adorar outros deuses, vai passar um tempo deles adorando outros deuses, Deus vai castigá-los usando as nações pagãs, muitas vezes aquelas que estão dentro da terra de Canaã, que eles não destruíram totalmente, e outras vindo do exterior da terra de Canaã.
Por causa do sofrimento, eles vão se voltar para Jeová, e Jeová vai levantar um indivíduo para livrar o povo e atuar como juiz. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente pensa, bom, então foi um juiz atrás do outro, porque está mais ou menos uma sequência histórica. Mas acontece que muitos acontecimentos relatados no livro de Juízes são acontecimentos concomitantes. Eles aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo ou com pouquíssimo tempo de diferença entre um e outro. Então a gente vai observar o que o Gideão tem para nos ensinar como um indivíduo que foi levantado para julgar o povo. Quando Gideão é levantado para julgar, havia outros juízes. Ele é levantado para julgar numa região que estava tendo problema. E fala só da região que ele estava julgando. Não fala de Judá, por exemplo. Não fala de Simeão. Porque essas regiões ou estavam tendo outros problemas, e outro juiz estava sendo levantado lá, ou o juiz que já estava lá não estava tendo problema nenhum. Estava tudo em ordem, tudo em paz. Então o livro ele vai contando aqueles que tiveram problemas, aqueles que foram necessários que Deus levantasse porque estava tendo problema. Gideão é um desses. Então a história de Gideão ela já começa no capítulo 6, versículo 1, quando Deus diz novamente, de novo, tornaram a fazer. Quer dizer, dependendo da tradução, vocês vão encontrar essas palavras aí e outras. Porque o autor do texto ele enfatiza o fato de que após o último juiz, novamente o povo voltou após a morte do último juiz, novamente o povo voltou a adorar a deuses pagãos. Só que esse novamente, quando a gente lê o livro de Juízes, parece que é o povo todo que está fazendo isso. E não é. Porque são acontecimentos concomitantes, às vezes separados apenas por regiões, acontecendo ao mesmo tempo, ou acontecendo com uma diferença de pouco tempo, um depois do outro. Então a gente sempre tem que entender, porque os juízes, esse grande juiz levantado para livrar o povo, era por causa de uma grande região ou de um grande acontecimento. Mas em outras regiões não estava tendo problema. Então é possível que, por exemplo, em Judá e Simeão, como eu disse, não estivesse tendo problema nenhum. Tinha um juiz lá que estava atuando bem, talvez fosse o último juiz que ainda estava vivo, mas aí, como ele já estava velho, começou a ter problema numa outra região e por isso teve que levantar um outro juiz. O fato é que, na região onde estava a família de Gideão, estava tendo esse problema que vai acontecer aqui no livro, no capítulo 6. Então, é essa constante que a gente vai ver sempre no livro. Seja qual for a região, em tempos de paz e fartura, o povo se voltava para os deuses pagãos. A história de Gideão começa por causa da opressão diante dos midianitas. Segundo o versículo 33, os midianitas eram um apanhado de diversas tribos vindas do Oriente, vindas do outro lado do Rio Jordão, do lado lá dos árabes, de onde hoje são os árabes, o Iraque, o Irã, indo mais até, alguns historiadores dizem que é mais longe ainda do que a região árabe, que eles podiam ter vindo até da Índia, essas grandes tribos. O fato é que eles eram do Oriente, eles eram do lado de lá do Jordão. Mas eles se arrumavam como tribo, eles eram nômades, eram extrativistas e eram saqueadores. Eles não plantavam, nem colhiam e nem tinham o gado como meio de subsistência. Eles simplesmente invadiam, saqueavam, roubavam tudo que podiam, destruíam, utilizavam todos os recursos e iam embora para uma outra região. Tem um historiador que diz que provavelmente os midianitas eram sazonais na Terra Prometida, porque no verão na Terra Prometida era tempo de fartura. Eles simplesmente colhiam da natureza. E quando acabava o recurso, e eles vinham para a Terra Prometida, para Canaã, porque provavelmente na região deles era tempo de inverno. Então, acabavam os recursos lá, eles vinham para a Palestina. O fato é que a situação ficou tão séria para o povo, que o texto continua dizendo que eles foram se refugiar nas montanhas. Eles abriram buracos nas montanhas e foram se refugiar lá. Porque, claro, uma horda pagã, quando invade tudo, faz as maiores estripulias.
matam crianças ou levam as crianças como escravas, matam as mulheres que já não são mais virgens, levam as virgens embora, violentam as mulheres, matam os velhos, matam os soldados. Então, o negócio ficou muito sério para eles. E aí, por causa da miséria, no versículo 6, em que eles ficaram, o povo de Israel ficou, eles começam a clamar a Deus. Aí vem a primeira lição do texto. Né? Vamos pegar uma lição para a gente. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando alguém vem se aconselhar comigo. Eu falo assim para a pessoa: por que você deixou chegar nesse ponto? Por que você já não resolveu esse problema antes? E aí eu acabo descobrindo que a pessoa sempre tem uma série de questões com aquilo que causou o problema para ela, aos quais ela não queria tratar, aos quais ela não queria resolver. Então a primeira lição que a gente pega é, primeiro, eles não deviam ter abandonado a Deus. Certo? Esse problema começou aí. Segundo, por que eles esperaram chegar até o ponto de eles estarem numa miséria tão grande que eles foram obrigados a clamar a Deus? E só clamar a Deus por causa disso. Sabe por quê, irmãos? É porque a gente tem o costume, nós seres humanos temos a mania, de que enquanto está dando certo, enquanto a gente ainda está vivendo, enquanto a gente ainda está aguentando, a gente tenta resolver. Dizem que homem não gosta de hospital, né? Que homem só vai para o hospital quando está com muita dor mesmo e nenhum remédio em casa resolve. Aí o homem vai para o hospital. Mulher não, mulher vai fazer suas consultas normais, rotineiras, e ela está sempre em dia com as vacinas, está sempre em dia com os medicamentos. Homem não. Homem deixa no último para ir para o hospital. Porque enquanto dá para a gente ficar fazendo alguma coisa, a gente vai tentando fazer. A gente vai resolvendo com aspirina, com paracetamol, com dipirona, no meu caso com Buscopan composto. Só quando não dá é que eu vou para o hospital tomar um Voltaren na veia, tomar aquela outra nas costas, porque aí não resolve mesmo. E olha que ainda prefiro isso, porque eu ainda não consegui marcar a cirurgia para retirar as pedras. Vamos ver até onde eu vou aguentar com isso. É exatamente esse ponto aqui do povo. Enquanto ainda dava para eles viverem, para eles resolverem esses problemas, eles não se voltaram para Deus. Só foram se voltar para Deus quando o negócio já não dava mesmo, não estava ruim. Somente arrogância e soberba podem explicar isso. Quer dizer, eles confiaram em si mesmos, confiaram nas suas próprias forças, e enquanto deu para resolver por si só, eles não se voltaram para Deus. A primeira lição é essa: para que a gente vai deixar chegar nesse ponto? E aí então, tem um versículo, tem vários versículos na verdade, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. É o Salmo 95, 7 e 8, sendo citado por Hebreus 3 vezes. Porque a mensagem é bem clara. Hoje, se você pode se voltar para Deus, hoje que você tem que fazer isso. Você não vai deixar chegar quando a sua família estiver destruída para se voltar para Deus. Você não vai deixar que o pecado cresça para que você se volte para Deus. Porque, às vezes, não dá para consertar os pecados. Você vai ter que conviver com a consequência do pecado pro resto da vida. Porque quem garante que Deus vai te curar daquela consequência do pecado? É claro que a gente acredita no poder de Deus, a gente acredita na bondade de Deus, nós confiamos nele, cremos que ele pode fazer isso. Mas e se ele não fizer? O alerta dos amigos de Daniel é esse: Deus pode nos livrar da fornalha de fogo, mas e se ele não quiser? Bom, se ele não quiser, ainda assim não vou adorar ao Deus, a estátua do rei Nabucodonosor. Às vezes, a gente tem que tratar de pessoas cujas consequências de pecado já não dá mais para consertar. Quando você mente e você se converte, você tem que ir lá consertar a mentira. Ou quando você se arrepende, você tem que ir lá consertar a mentira. Quando você faz fofoca, você tem que ir lá consertar a fofoca. É difícil, é traumatizante, é complicado, porque já espalhou para todo mundo? É.
a sua autoimagem vai ficar destruída porque aquilo que você contou é mentira e você vai ter que reconhecer para todo mundo, vai ficar a autoimagem destruída. Mas, e se você matou alguém? Tem como consertar isso? Eu digo assim, olha, a questão é que você vai ter que se entregar. Você vai ter que confessar o crime e se entregar. E cumprir a pena. Não vai trazer a pessoa de volta, mas você tem que arcar com as consequências. Mas isso você adquiriu, por causa dos seus pecados, uma doença que é uma doença fatal. Vamos supor alguém que por causa de algum dos seus pecados, por causa de vício em drogas, por causa da prática do homossexualismo, por causa de alguma outra coisa, adquiriu AIDS. E aí? Ele se converte. Pode ser que Deus cure, pode ser que não. Vai ter que arcar com o resto da vida, com a consequência do seu pecado. Só mais um exemplinho para mostrar como essa lição de Gideão é séria para a gente. Eu tirei a minha carta de motorista depois de repetir 3 vezes. E todo mundo na minha cabeça, inclusive crentes, paga, dá o quebra. Todo mundo faz isso. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Sou crente. E eu não quero chegar um dia lá para frente e num momento de quebrantamento com Deus me arrepender desse pecado e ter que consertar esse pecado. Como é que eu vou consertar esse pecado? Essa corrupção. Primeiro que eu vou ter que confessar de todo mundo, olha, passei 15, 20 anos dirigindo com uma carta corrompida, adquirida por meios corruptos. Quais são os procedimentos legais agora? Eu tenho que devolver minha carta, tenho que me entregar para o Detran, para a CET, tenho que no mínimo fazer tudo de novo. Eu não sei direito quais são as consequências. Aí teve uma vez um jovem, depois que eu já tinha tirado a minha carta, que veio se aconselhar comigo, escuta, pastor, eu quero tirar a minha carta também. Então todo mundo falava para eu dar o quebra, que senão é impossível. Não é impossível tirar a carteira sem dar o quebra. Você talvez possa ser reprovado algumas vezes. Mas tenha paciência, porque eu consegui sem pagar o quebra. Aí ele falou, mas por que, pastor? Eu expliquei exatamente por isso. Vai que lá na frente você se arrepende disso. Como é que você vai consertar isso? Olha só, o trabalho todo que você vai ter para consertar isso que você fez de errado. Aí ele falou, é verdade. Ele foi reprovado 2 vezes e conseguiu tirar a carta. Hoje ele pode dizer com paz de espírito, a minha carta está correta. Paguei a mais porque fui reprovado, mas está correta. Não é uma carta errada. Para quem deixar chegar nesse ponto? Por isso, alerta de Hebreus. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você tem que resolver as coisas hoje. Porque pode ser que no futuro não dê mais para resolver. Então o povo deixou chegar até o ponto deles terem que se esconder nas montanhas. Aí Deus manda um profeta dar uma mensagem para o povo. E nessa mensagem ele relembra tudo o que ele havia feito pelo povo desde a libertação do Egito até aquele momento. E ele os acusa de não darem ouvidos aos mandamentos dele. E então, por causa do clamor, quer dizer, o povo clama, Deus vai resolver, mas Deus dá uma bronca primeiro. E fala, eu vou resolver para vocês. Então Gideão é chamado. Aparece um anjo para Gideão e o texto diz, anjo do Senhor. A maioria dos teólogos concorda com esse ponto. É o próprio Senhor Jesus, ou o próprio Deus, numa teofonia. É o anjo do Senhor, no versículo 11. Anjo do Eterno, dependendo das traduções, no versículo 12. Mas a partir do versículo 14, não fala mais anjo do Senhor, fala o Senhor, fala Adonai. Ou seja, apareceu o próprio Deus para ele. Não é um anjo enviado da parte do Senhor para falar com Gideão. É o próprio Deus indo falar, é o anjo do Senhor. É o Espírito do Senhor indo falar com ele ali. Gideão conversa com ele. Quando o Gideão é chamado, ele está malhando o trigo. O que é malhar o trigo? Eles pegavam os feixes de trigo e batiam para sair os grãos de trigo da espiga. Só que ele estava fazendo isso no lugar onde costumeiramente se pisava uvas. Porque como não era tempo de uvas, o trigo ficaria escondido ali. E quando os midianitas viessem, a situação deles estava tão complicada que eles já sabiam que
acabando a colheita do trigo, os midianitas viriam. Então ele está malhando ali justamente para poder esconder. O texto diz isso no versículo 11. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. A intenção dele era essa mesmo, era esconder o fruto da colheita dele para que os midianitas não achassem. Situação bem complicada dele, né? Tá, deixa eu só voltar aqui. Deus fala com Gideão, e Deus dá uma saudação que é a saudação que as pessoas mais lembram. O Senhor é contigo, homem valente. E o que Gideão faz? Gideão responde. Ele responde com uma lamentação e com um questionamento. Ai, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que são feitas todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo que o Senhor fez no Egito? A atitude de Gideão pode parecer para a gente uma atitude melancólica, uma atitude de alguém que está murmurando. Mas acontece que a murmuração é um dos 24, 25, 26, dependendo do autor, tipos de oração. Não é muito recomendado, mas muitos servos de Deus na Bíblia usaram a murmuração como oração. Gideão faz esse lamento, mas quando ele faz esse lamento, ele está trazendo à memória, nós já vimos isso lá em Gênesis, ele está trazendo à memória aquilo que Deus havia feito e as promessas de Deus. Ele não está errado nisso, porque o próprio Deus se diz: o Senhor é com você. Se o Senhor é comigo, cadê o que eu preciso? E aí eles conversam. Oi. Então eu não entendo direito o que é murmuração, porque para mim a murmuração, se a pessoa fica reclamando. Então, a murmuração é aquilo que a pessoa que vive murmurando faz. Falar baixinho pelos cantos, ficar reclamando, como por exemplo uma criança faz. A gente manda a criança fazer alguma coisa, ela vez faz tudo eu, e sai batendo o pé e falando baixinho. Isso é uma murmuração. Isso seria um pecado? Isso é. Mas acontece que a gente encontra orações com murmurações dos servos de Deus na Bíblia. Então, aí que está, já vou chegar nesse ponto. Porque esse ponto é importante. Gideão fala com Deus, questiona Deus, pede para o anjo do Senhor. Na verdade, ele só entende que é o anjo do Senhor nesse momento. Ele pede para o anjo do Senhor esperar. Ele vai para a casa dele, pega um animal, mata o animal, faz o sacrifício, faz um cozido, faz pães, levanta o altar, põe tudo ali. E aí o anjo do Senhor põe fogo no altar e some nas chamas. Aí Gideão percebe que é o próprio Deus. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o Senhor face a face. A atitude dos antigos era muito diferente da nossa. Os antigos tinham um respeito tremendo pela presença de Deus. Nós vemos isso com Daniel, nós vemos isso com Ezequiel, nós vemos isso com Jeremias, nós vemos isso com o profeta Isaías, nós vemos isso com Moisés. Quando eles estão diante de Deus, a atitude deles não é uma atitude de bagunça, de barulho, é uma atitude de total respeito. E no caso aqui, Gideão, Daniel, Isaías, Ezequiel, eles até pensam que vão morrer por estarem diante da face de Deus. Agora, vocês imaginam que o anjo do Senhor saudou Gideão daquela forma, chamando ele de homem valente, e o que ele fez foi uma murmuração, foi um questionamento. Gideão sentiu isso. Ai de mim, porque vi o anjo do Senhor face a face. Daniel pensa que vai morrer. Isaías chega a dizer: ai que eu vou morrer. Ezequiel desmaia. O Salmo 100 nos ensina isso. Esse é a próxima. O Salmo 100 nos ensina isso.
É um salmo que a gente canta como corinho em músicas muito alegres, músicas de regozijo, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. Só que tem um versículo no Salmo 100 que chama a atenção. Apresentai-vos diante dele com sacrifícios, com louvor. Sabei que ele é o Senhor, nosso Deus, e nós somos ovelhas do pasto dele. Uma repreensão para a gente não ter qualquer atitude diante de Deus. É para ter regozijo, mas não é para fazer qualquer coisa. Tem que tomar cuidado, tem que ter reverência, tem que saber a sua posição diante de Deus. É o peso que Gideão sente ali naquele momento, quando ele percebe que é o próprio Deus, quando ele faz o sacrifício. A oração de Gideão é muito parecida com muitos salmos. Davi murmura e se lamenta em diversos salmos. Em diversos salmos, Davi tem essa atitude de criança. Ô Senhor, o Senhor não prometeu que ia fazer? Cadê? Ô Senhor, o Senhor não prometeu que ia me livrar? Por que não me livraste? O Senhor está me tratando como se eu fosse a penha da rocha que é esmilaçada ao golpe do martelo. O Senhor está me tratando como o verme que é pisado pela bota do soldado. Davi fala várias vezes com Deus dessa forma. Então, qual é a diferença de uma simples murmuração para aqueles servos de Deus que oraram murmurando? É a total sinceridade de sentimentos ao expor os motivos e os questionamentos. E o fato de falar com Deus. O fato de falar com Deus e não com o outro. Se você tem uma reclamação, vai reclamar, como dizem os antigos, vai reclamar com o bispo. No nosso caso, vai reclamar com Deus. Esse é o primeiro ensinamento, é o segundo ensinamento aqui. Gideão, ele está triste, ele está cansado, o povo está oprimido. Ele possivelmente, Gideão, viu pessoas serem mortas pelos midianitas. Ele está tendo que ter um trabalho terrível, que é malhar o trigo no lugar errado, porque ele está se preocupando com a possibilidade daquele trigo, daquela colheita ser roubada e a família dele passar fome. Tudo isso está na cabeça dele. Mas ele está falando com Deus. Ele está colocando isso diante de Deus. O profeta Isaías traz, logo no primeiro capítulo, a administração de Deus. Olha, Deus fala para eles, vocês são errados, vocês são pagãos, vocês são idólatras. O boi e o jumento conhecem o seu dono, mas vocês não me conhecem. E vai dando uma bronca no povo. No final, mais ou menos lá no final do capítulo, ele fala, mas escuta, venham até mim, falem comigo, tragam os seus arrazoamentos e vamos conversar. É Deus quem chama o ser humano para que o ser humano fale com ele. Para que o ser humano, como diz Pedro, lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Então, a diferença de nós que costumamos murmurar e questionar a Deus e reclamar, isso é pecado, é que ele está conversando com Deus. Ele está sendo totalmente sincero na sua oração. Então, esse é o ponto principal. Ele fala com Deus, fala de maneira sincera. Ele expõe todo o seu coração diante de Deus. Aí, mesmo sendo, vamos dizer assim, errado, e por isso quem estuda oração entende que a murmuração não é uma oração, não é uma forma de oração aconselhada a fazer. Tem dois ou três tipos de oração que a gente encontra na Bíblia que não é aconselhável fazer. A oração de murmuração, a oração de maldição, que a gente também encontra os servos de Deus fazendo na Bíblia, e a oração de reclamação. Nesse ponto, assim, são tipos no sentido de tipo do conteúdo da oração. Esse conteúdo pode ter na oração, mas não é aconselhável fazer. Por quê? Porque se você não estiver sendo sincero na sua murmuração, na sua reclamação, o castigo que viria para o inimigo, como diz o salmista, vai vir para você. Deus pode virar um castigo para você. Deus pode achar, ele está errado, mas você também está errado. Então, não é aconselhável fazer esse tipo de oração, mas é o que o Gideão faz. E ele faz para Deus. Aí ele recebe a primeira tarefa.
Deus fala para ele: tudo bem, você vai livrar o povo, eu estou com você, ouvi sua oração, mas eu quero que você destrua o altar de Baal que está na sua cidade. E o problema é que esse altar de Baal tinha junto com ele um poste ídolo, uma azerá, que é, na verdade, nada mais ou menos que aqueles totens, né? Um tronco de árvore esculpido com o rosto de deuses ou o rosto de criaturas aos quais ele se curvava e adorava. O problema é que ele tinha sido o próprio pai de Gideão que tinha feito aquilo ali. Para a gente entender, só fazendo um parênteses aqui, o livro de Juízes traz a raiz de um problema que vai se estender até o profeta Ezequiel. O povo de Israel, ele não tinha uma língua formada ainda. Era uma mistura do caldeu de Abraão com o cananeu da época de Abraão, com o egípcio que eles aprenderam durante 400 anos no Egito, e agora com um novo cananeu que eles estão aprendendo. E a questão é que a palavra Baal tem praticamente o mesmo significado de Adonai. Tanto que Davi não é considerado um adorador de Jeová. Ele não é considerado um javista. Ele é considerado um baalista. Lá nos profetas maiores, Deus vai virar para eles e vai falar: vocês não vão mais me chamar de meu Baal, meu Senhor soberano. Vocês nunca mais vão usar esse nome para me designar. A raiz desse problema começa aqui na época dos juízes. Muita gente do povo de Israel, confundindo as línguas, porque eles estavam formando uma nova língua, davam para Deus, para Jeová, um nome cananeu. Só que esse nome cananeu também era o nome de um deus que era casado com uma deusa, que em algumas Bíblias está Astarote, Astarte, deusa do céu, seria a tradução dela. Então aqui é possível que muita gente da época de Gideão adorasse a Baal, achando que estava adorando a Jeová. Então Deus dá uma missão para Gideão: ele tem que destruir aquele altar, tem que destruir aquele ídolo ali. Manda ele pegar uma junta de boi do próprio pai, pega um para destruir o altar e o outro para derrubar o ídolo que o pai havia construído. Só que, e o outro era para sacrificar, fazer um novo altar para Jeová e sacrificar para Jeová. Só que Gideão faz isso de madrugada, porque ele tem receio de causar confusão. Versículo 27. De manhã, quando o povo da cidade de Gideão acorda, vem que o altar e o ídolo está derrubado, e vão questionar quem foi que fez isso. Alguém viu e sabia que foi Gideão. E aí quiseram matar Gideão. De fato, eles queriam matar, eles foram para matar Gideão. Só que o pai, que possivelmente era um líder naquela região, sabiamente defende Gideão e fala: olha, ninguém vai fazer nada contra ele. Se Baal é Deus, Baal que se defenda. Que é uma coisa que às vezes eu falo para alguns católicos: olha, se isso aí fosse Deus mesmo, você não precisava trocar comidinha que você põe no pratinho aí para ele. Não. Uma vez eu falei isso para minha avó, para vocês entenderem, para minha batinha. Ela tinha lá um altarzinho com o Buda. E ela sempre colocava doces japoneses ali. E eu, de olho naqueles doces ali, todo dia eu não entendia porque ela colocava. Um dia meu pai me explicou. Aí eu questionei ela: escuta, o Buda come? Porque eu chego aqui um dia, não tem mais. Aí eu durmo aqui, no dia seguinte tem, aí depois não tem mais. É o Buda que está comendo? Ela falou: não, eu tiro, porque senão junta bicho. Você quer? Ah, então. Por que você põe lá para juntar bicho? Desperdiça dinheiro. Dá para mim. O Buda não come. Mas às vezes a gente tem essa ideia, e o povo de hoje tem essa ideia, de que Deus precisa que alguém o defenda. De que Deus precisa que o ser humano faça algo por ele. Não, Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que um teórico, um doutor da lei, crie um tratado para defender a fé. Ele não precisa de nada disso. O indivíduo acredita ou não acredita, se Deus for Deus, ele vai se defender, ele vai fazer o que tiver que fazer. Então o pai de Gideão sabiamente salva Gideão
jogando a responsabilidade no próprio Deus. Bom, ele tinha autoridade de fazer isso porque, afinal de contas, quem construiu o altar, quem construiu o ídolo ali tinha sido ele mesmo. Então, se o próprio dono não estava defendendo ali, o povo se dispersou, foi embora, mas a questão é que Gideão cumpriu a missão. A terceira lição do texto. Em muitos outros textos aparece essa ideia, que para fazer a obra de Deus, para atender ao chamado de Deus, é necessário que a gente deixe de lado qualquer coisa que possa nos atrapalhar nesse desenvolvimento, que possa nos atrapalhar a atender ao chamado, que esteja nos prendendo a este mundo. Qualquer coisa que nos impeça de atender ao chamado. Às vezes a gente pensa no chamado do pastor, no chamado do missionário, no chamado do evangelista. Não. Qualquer coisa que você tenha para fazer para Deus, que seja da vontade de Deus, você tem que dar um jeito na sua vida para que a sua vida esteja desimpedida, para que você possa fazer aquilo. Se Deus está te chamando, vamos supor, uma situação relativamente hipotética, mas que acontece muitas vezes, só que a gente não percebe, porque a gente muitas vezes está na correria do dia a dia, desligado do mundo espiritual. Senta do nosso lado, no ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, alguém que está tendo a necessidade de ouvir a palavra de Deus. E a gente não percebe. A pessoa às vezes começa a contar as coisas da vida dela, e a gente fala, puxa, é difícil, né? Não, mas tudo vai dar certo. Não, mas confia em Deus. E a gente não percebe que aquela pessoa está pronta para receber a mensagem e ser daquelas que a gente vai colher. Muitas vezes eu preguei o evangelho, irmãos, e saí frustrado, porque eu não colhi nada. Aí, lá no seminário Batista Regular, o professor falou para mim naquela época, você pregou na Praça da República, ninguém orou com você, mas você plantou a semente. Talvez mais tarde alguém vá colher. Mas chegou um dia lá no seminário que a gente estava indo para a aula de missões e uma das tarefas da aula de missões era pregar na Praça da República e finalmente alguém orou comigo ali e aceitou a Jesus. Eu voltei para a sala de aula regozijante de alegria. Porque eu consegui na Praça da República, a minha arrogância, né? Consegui na Praça da República converter alguém. O primeiro que eu levei um tapa do professor, ele falou, não, você não converteu, quem converteu foi o Espírito. Mas não é legal quando a gente, não é gostoso quando a gente colhe. Só que para você colher, gerações de pregadores na Praça da República plantaram a semente, cuidaram da semente ali. Até que aquela pessoa estivesse pronta para nesse dia você colher. Pois bem, muitas vezes acontece à nossa volta, as pessoas precisarem da mensagem, da palavra, e a gente na correria do dia a dia, porque a gente tem compromissos, porque a gente tem que fazer o almoço, a gente tem que ir para a igreja, para o ensaio do coral, para o ensaio do grupo de louvor, para a escola bíblica, a gente não dá atenção para a pessoa. Ah, mas o que eu estou fazendo é para Deus, eu tenho que cantar na igreja, eu tenho que dar aula na igreja, eu tenho que estar presente no culto, não é para Deus? É. Mas o seu compromisso com o horário não pode ser maior do que o seu compromisso em salvar uma vida. É o que Jesus vai falar diversas vezes nos evangelhos para os fariseus. Olha, se a sua ovelha não estivesse caindo ali, em buraco, você não largaria o sábado para ir salvá-la? Por que eu não posso curar no sábado uma pessoa que é mais importante do que uma ovelha? Então, é preciso deixar as coisas do passado de lado, é preciso deixar aquilo que nos prende de lado para que a gente possa atender ao chamado. É preciso consertar os erros do passado, para que os erros do passado não atrapalhem a obra de Deus em nossa vida. Não pode deixar nada sem conserto. Aliás, esse é um alerta da ceia, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e resolva antes de tomar a ceia. Se você está tomando a ceia de maneira indigna. Bom, quais são esses muitos textos, né? Gênesis 35, Jacó fala, Deus chama Jacó para que Jacó levante um altar em Betel. Jacó, a primeira coisa que ele faz é, pessoal, vocês vão jogar fora todas as joias, todos os brincos e argolas, e vão jogar fora todos os ídolos que vocês têm. Ele está falando isso para sua esposa Leia, para sua esposa Raquel, para suas duas concubinas e para os seus filhos. A família de Jacó tinha ídolos. E quando Deus chama Jacó, Jacó fala, escuta, a gente vai se encontrar com Deus, joga fora tudo isso daí. E Êxodo 19,
Deus chama o povo, chama Moisés para trazer o povo até o pé do Monte Sinai, porque Moisés vai subir para receber os 10 mandamentos. Deus vai conversar cara a cara com Moisés. Deus fala para Moisés: purifica o povo, lava as roupas do povo, porque amanhã é dia santo. E Moisés manda o povo fazer isso: jogar fora todos os ídolos, jogar fora todos os enfeites, lavar as vestes, se purificarem para irem lá ao pé do Monte Sinai. Tem vários outros textos. Isaías é cheio de textos dizendo que nós, para nos encontrarmos com Deus, temos que nos preparar, nos separar, nos santificar. Bom, Gideão vai lá, cumpre a missão, e aí ele convoca o povo para a guerra. O povo que ele convoca são 3 tribos. A meia tribo de Manassés, da qual ele faz parte. E pelo que ele está entendendo no relato, o relato não é claro assim. Porque a tribo de Manassés, como eu mostrei para vocês na semana passada, na última aula, está dividida em 2 partes. Uma parte dentro da terra prometida, de um lado do Rio Jordão, a outra parte fora da terra prometida, do outro lado do Rio Jordão. Os midianitas vêm desse lado, do lado de fora, e invadem o outro lado do Rio Jordão. Então as tribos que o Gideão convoca é a tribo de... São 4 tribos: a tribo de Aser, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali e a meia tribo de Manassés, da qual ele faz parte. E vem muita gente com ele. Só que aí que está a questão de Gideão. Gideão é um sujeito sincero. Ele sabe das suas limitações. E ele está com medo. Então ele pede um sinal para Deus. Um velo de lã, quer dizer, a pele de uma ovelha, ele ia estender ao sol. No dia seguinte, quando ele olhasse, se o velo estivesse molhado e em volta estivesse seco, é sinal de que Deus iria ajudar. É sinal de que era o próprio Deus. O sinal que Gideão pede é um sinal para que o próprio Gideão não se equivoque com a sua empolgação. Ele não pede o sinal. Deus já havia falado, Deus já havia feito sinais. Mas Gideão, depois de convocar o povo, está com o povo cheio de gente. Está cheio de gente. E para que o seu coração não ficasse empolgado, ele pede o sinal. Peraí, será que eu não estou me enganando? Será que não é a minha empolgação que está me fazendo achar que a gente vai ganhar a batalha? Então ele pede o sinal de que era Deus que estava falando com ele mesmo. E que era realmente da vontade de Deus ali. Gideão acordou no dia seguinte, o velo de lã estava molhado e em volta estava seco. Aí aconteceu com Gideão a mesma coisa que aconteceu depois com Jacó. Ele percebeu que o sinal que ele pediu era frágil. Por quê? Porque aumentando a temperatura do solo com a saída do sol, e se o velo estivesse molhado por causa do orvalho da madrugada, era bem provável que em volta estaria seco mesmo, e só o lã que concentrou água estaria molhado, porque a lã da ovelha puxaria até do solo. Então ele faz o contrário. Não, peraí, isso aqui que eu pedi está errado. Vamos fazer o contrário. Se só isso estiver seco e em volta estiver molhado, bem mais difícil. Bom, o fato é que Deus atende Gideão as 2 vezes, para provar para Gideão que era ele que estava falando. Acontece exatamente isso. O velo está totalmente seco e em volta ainda está molhado. 4ª lição. Apesar do medo, apesar do receio de Gideão, Deus foi muito misericordioso com ele, porque Gideão pediu 2 sinais e Deus atendeu. Assim como Deus também foi misericordioso com Abraão, que começou com 50 justos e chegou até os 10. E toda hora Abraão falando com toda humildade e sinceridade: olha, me perdoe se eu falar mais uma vez. Olha, desculpa por eu estar sendo ousado. Mas e se tiver 40? E se tiver 10? Me perdoa por falar uma última vez. E se tiver 10? Deus responde a Abraão todas as vezes. Assim como Deus também responde a Moisés. E na verdade Moisés se comporta como uma criança murmuradora e reclamona. Porque Moisés fica dando desculpa. Não, eu não posso falar disso. Não posso falar daquilo outro. Não, primeiro vai acontecer isso. Não, depois vai acontecer aquilo outro. Quer saber? Manda outro. Eu sou gago, eu não consigo falar.
E Deus foi muito misericordioso com todos eles, Deus foi misericordioso com Gideão. Pediram sinal a Deus. Qual é a diferença entre Gideão e outros servos de Deus que pediram sinal em relação aos fariseus e ao povo do Novo Testamento, que pediram sinal para Jesus, mas Jesus se recusou a dar? Qual é a diferença deles? A diferença está nisso aqui. O motivo pelo qual eles pedem um sinal são as intenções deles. Mateus 11, 21 e 24 é a passagem das cidades impenitentes. Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que em ti foram feitos, eles há muito teriam se arrependido em saco e cinzas. Ai de ti, Cafarnaum, Jesus fala. Porque se em ti fossem feitos os sinais que a rainha de Sabá viu, ela se levantaria. Enfim, Jesus lança em rosto para eles: olha, se as cidades antigas tivessem visto o que vocês estão vendo, elas teriam se arrependido, mas vocês não se arrependem. Por quê? Porque o povo da época de Jesus pediu um sinal para provocar Jesus, para armar ciladas para Jesus, para de alguma forma desmoralizar Jesus, achando que Jesus não iria conseguir fazer os sinais, sendo que eles estavam vendo cegos vendo, surdos ouvindo, demônios sendo expulsos, coxos e paralíticos andando. Eles estavam vendo e mesmo assim pediam um sinal. Corazim e Betsaida não tiveram sinal. A rainha de Sabá não teve um sinal. Ela veio de longe para ouvir a sabedoria de um homem. E Jesus diz para eles: e aqui está quem é maior do que Salomão. Então a questão é que Gideão pede um sinal, mas Gideão já tinha obedecido. E no caso de Gideão foi uma coisa complicada. Apesar dele ter tido aquele medo de fazer durante o dia e quis fazer à noite, ele estava desrespeitando o pai dele. Se o pai dele era um líder da região, ele estava desrespeitando o líder da região. Ele estava desrespeitando a crença do povo, afrontando a crença do povo. Ele estava causando prejuízo material para o pai. O que Gideão fez foi uma coisa arriscada. Ele iria ser morto pelo povo. Então Gideão já tinha dado provas da sua obediência. Por isso ele pede o sinal e Deus responde. O povo, na época de Jesus, quando pede o sinal, nenhum deles estava nem um pouco afim de obedecer. Eles só queriam pegar a Jesus. Então essa é a diferença. A diferença está na atitude que a gente tem diante de Deus em oração. Se a gente já obedeceu, ou se a gente está só como Moisés, dando desculpa, ao invés de ir logo fazer o que tem que fazer. Gideão já tinha feito. E aí vem a seleção dos soldados, capítulo 7. É o texto que todo mundo mais conhece, e é por causa desse texto aí, que muitas vezes nas salas de escola bíblica de igrejas tem o nome de Gideão. A sala Gideão. A seleção dos soldados. Deus não quer que haja qualquer dúvida de que quem liberta o povo é a ação dele, de Deus. Não quer que reste dúvida sobre isso. Por isso ele restringe o número de soldados. A primeira coisa que ele faz é: Gideão, pergunta para eles quem é covarde para que não vá para a guerra. Ele aplica o argumento de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 lá tem uma série de restrições para os soldados que vão para a guerra. Todo o exército de Israel tinha que chegar no acampamento e os generais tinham que perguntar: escuta, quem casou recentemente e ainda não foi para a lua de mel? Pode ir embora. Quem acabou de plantar uma vinha e precisa colher, ainda está chegando o tempo da colheita? Pode ir embora. Quem é tímido, quem é covarde? Pode ir embora. Está lá no texto de Deuteronômio. Acontece que quando Gideão faz essa pergunta, 2 terços do exército vão embora. De 30 mil caem para 10 mil. 30 mil já seria difícil. Porque pela conta que a gente vê mais para frente, morrem 120 mil soldados amalequitas e os midianitas e sobram apenas 15 mil. Então 30 mil seria pouco. Mas sobram só 10 mil. Se Deus, para surpresa de Deus, vira e fala: olha, ainda é muita gente. Vamos fazer um teste aí. Imagine a cara de Gideão quando Deus fala para ele que ainda é muita gente, 10 mil pessoas. Manda todo mundo descer para o rio para tomar água e observa a atitude de cada soldado.
Aquele que se ajoelhar à beira da água para beber água, pode mandar embora. Aquele que entrar na água, pegar água com a mão e tomar lambendo ou sugando como um cachorro, pode ficar no exército. Tem um monte de especulações sobre qual seria o significado dessa atitude. Talvez os mais atentos, é a explicação mais usada. Soldado que pegou água entrou na água do rio e pegou água com a mão para beber é um soldado que está atento. Soldado que se ajoelhou na margem é um soldado que pode ser pego de surpresa. Um cara desatento, um cara que não é experiente. Bom, enfim, tem muitos argumentos. O fato é que Deus escolheu esses 300. E aí, de fato, diferente da história dos 300 de Esparta, que não foram só 300, é uma história bem mentirosa, esses aqui são realmente 300. 300 escolhidos por Deus. E aí vocês imaginam, um sujeito como Gideão, que já estava inseguro, só com 300, Deus viria e falar para ele: se você ainda tem alguma dúvida, desce lá no acampamento dos midianitas. Então ele desce a um dos postos avançados para ouvir e sentir o ânimo do acampamento dos midianitas. E aí ele ouve o sonho. Tem lá um soldado contando o sonho para o outro, dizendo que ele sonhou com um pão de trigo, uma rosca de trigo, rolando pela montanha, invadindo o acampamento dos midianitas e virando tudo de pernas para o ar. A explicação do outro soldado é clara. Olha, isso daí é Gideão e o seu exército. O sonho é bem simples e a interpretação é inequívoca. É Gideão e seu exército, eles vão acabar com todo mundo. Vocês podem imaginar, bom, mas eles não contaram isso para o resto? Pode até ter contado, mas quem quer acreditar no sonho de um soldado raso, acreditando que aquele grande exército de mais de 100 mil pessoas, que tinha tido sucesso até então, que durante anos havia explorado o povo, seria derrotado por um líder tribal? Ele pode até ter contado, mas ninguém acreditou nele. E o fato é que então eles foram para a guerra. Ouvindo esses sonhos, Gideão convoca os 300 para a guerra. Eu pus um sinal ali de interrogação porque não teve guerra, né? Ele dividiu os 300 em 3 batalhões, só com jarros e trombetas. Eles apenas tocaram as trombetas e quebraram os jarros e gritaram. E a confusão aconteceu entre os próprios midianitas. Karl Barth, que tem a mania de querer explicar milagres, ele vira e fala o seguinte, tem até uma lógica no que ele fala. Tribos orientais, sem um rei, todas elas de etnias, de língua, de dialetos diferentes, uma hora ia ter confusão ali. A questão é que a gente se pergunta para Karl Barth, tá, e por que a confusão tinha acontecer justamente na época com o Gideão? Por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu depois? Não, a questão é que aquela confusão com a qual Karl Barth tenta explicar o milagre aconteceu exatamente naquela hora com aquele sujeito ali, o Gideão. Eles se viraram entre eles, começaram a se matar, começaram a atacar uns aos outros. Foi uma confusão e Gideão e seus 300 começaram a perseguir os líderes, os reis dessas tribos midianitas. No meio da confusão, com o exército midianita fugindo, ele convoca Efraim. Bom, quinta lição, né, da história de Gideão. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelos nossos recursos, não é pelo nosso número, mas é pela vontade e ação de Deus. O ser humano pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, a gente se esquece disso, né? A gente confia em nós mesmos, a gente atribui a deuses inanimados a causa de tudo, a gente atribui a coincidências, a gente atribui ao nosso próprio esforço. A gente sempre se esquece de louvar a Deus. Meu filho faz uma oração, toda vez que a gente faz o cultinho à noite, ele fala assim: Deus, permita que a gente consiga acordar amanhã. Porque eu ensinei uma vez para eles que o fato de a gente poder acordar de manhã, abrir os olhos, é porque Deus cuidou de nós durante a noite toda, porque nenhum de nós acordou à noite para dar corda no coração. O coração continuar funcionando. Antigamente tinha aquele relógio de corda que a gente tinha que acordar às vezes no meio da noite para dar corda nele, senão ele parava e a gente não despertava no dia seguinte. Não, nenhum de nós fez isso com o nosso próprio coração. A gente dormiu tranquilo, acreditando que o sol ia sair na manhã seguinte. Mas
mas muita gente que eu conheço acabou morrendo durante a noite, seja porque estava doente ou seja porque já estava na idade. Fechou os olhos numa noite, no dia seguinte não levantou mais. Então, se a gente acordou, porque Deus permitiu, não foi porque a gente tomou todas as precauções, ligando o alarme Venturi da nossa casa, soltando os cachorros no quintal, pagando vigia que passa na rua de moto. Não foi nenhum cuidado nosso, foi porque Deus permitiu. E a gente esquece disso para todas as coisas do nosso dia a dia. Bom, então, para perseguir os midianitas, ele convoca a tribo de Efraim. E havia uma rixa entre os manassitas e os efraimitas, porque os efraimitas eram mais velhos. Os manassitas eram mais velhos, mas eram descendentes do filho mais velho de José, mas os Efraim é que tomou a primogenitura. E os efraimitas, então, queriam ter a primazia sobre tudo. Além disso, Josué era da tribo de Efraim. O último grande líder era da tribo de Efraim. Então, eles se sentiram desprezados na batalha. Muito por causa do orgulho deles, porque aquela imensa multidão de midianitas tinha ouro, tinha joias, tinha gado, tinha roupas, tinha utensílios de ferro, que eles queriam participar do despojo. Então, quando Gideão os convoca só para perseguir os reis, eles perseguem os reis, eles pegam dois dos reis midianitas, mas eles vão criar confusão com Efraim, com Gideão. Na perseguição, Gideão causa encrenca com duas cidades. E eu acho que estou tendo que correr aqui porque eu falei demais de outras coisas. Gideão persegue os reis midianitas, aí arruma encrenca com duas cidades de Israel, Sucote e Peniel, que não querem ajudá-lo, porque Gideão não é um líder do povo. Aí que está o problema, né? Ele é líder da região dele, da região de Manassés. Aser, Zebulon e Naftali seguem Gideão, mas Efraim não segue Gideão. Então, Sucote e Peniel, essas duas cidades, também não seguem a liderança de Gideão. Gideão desafia Gideão. A cabeça de Zebá e Zalmunna, os reis midianitas, estão nas suas mãos para que a gente te dê pão. Quem garante que você vai ter sucesso? Se você for derrotado, a gente ajudar você. Aí eles vêm contra nós. Então Gideão promete, olha, quando eu voltar com a cabeça dos reis, eu vou castigar vocês. Ele volta, ele pega os líderes de Sucote, amarra eles entre espinhos, e na torre de Peniel, a torre principal da cidade, onde as pessoas costumavam se refugiar, ele derruba a torre e ele realiza a sua vingança. O povo, então, quer chamar Gideão para ser rei, pelo menos dessas 4 tribos, mas Gideão sabe que não é essa a vontade de Deus. E aí, vamos terminar assim. Após a vitória de Gideão, apesar de ele estar na galeria dos heróis da fé, ele comete muitos erros. Ele não se recusa a ser rei, mas ele pede do povo contribuições para que ele faça um manto sacerdotal, um éfode. Eu não sei por que ele pediu isso não está claro no texto, não tem nenhum teólogo escrevendo sobre isso. Por que cargas d'água Gideão pede essas ofertas para ele construir, para ele fabricar um manto sacerdotal? Ele não era sacerdote, ele não podia ser. Só os levitas podiam ser sacerdotes, só os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Por que cargas d'água ele faz isso? E o fato é que aquele manto que ele fabrica acaba sendo objeto de adoração até muitas décadas depois da morte de Gideão. O povo vai lá e, em vez de adorar a estátua que o pai dele tinha feito, vai adorar ao manto sacerdotal que ele construiu. Além disso, Gideão teve muitas mulheres e muitos filhos. Mas as mulheres que ele tinha eram israelitas. Ele teve uma que deu problema. Uma concubina da cidade de Siquém, que era uma cidade cananita. E é dessa mulher que vai nascer o filho que vai gerar toda a próxima confusão. Por isso que sempre é uma história engatada na outra. Essa concubina é mãe de Abimeleque, que é o próximo juiz de Israel, que é alguém estrangeiro. O que a história de Gideão mostra para a gente? Ele fez veja, irmãos, ele falou com Deus face a face, com o anjo do Senhor. Ele pediu sinal a Deus e Deus deu. Deus atendeu. Deus teve misericórdia dele para confortar o coração dele, para animar o coração dele. Manda ele ir lá no acampamento dos midianitas no momento em que alguém está relatando um sonho que é favorável a ele. E ainda dá interpretação.
Ele faz ele ter uma grande vitória, recolher grandes despojos apenas com 300 homens, sem derramar uma gota de sangue de um israelita. No entanto, ele tem encrenca com 2 cidades israelitas. Ele faz um éfode com um manto sacerdotal. Ele tem muitas mulheres e filhos problemáticos. O que a história de Gideão mostra para a gente? Primeiro, a fragilidade de Israel sem a união. É o que o livro de Juízes está nessa ordem aqui, justamente para mostrar o crescimento e o desenvolvimento do povo para chegar na época dos reis. Porque para a Bíblia cristã é importante mostrar, para a Bíblia judaica também, mostrar o desenvolvimento do povo para chegar no rei Davi, para depois chegar no Messias. Por isso o livro de Juízes é importante, para mostrar como o povo de Israel estava frágil, sem o rei, para unir o povo. Vai surgir um rei, Davi, e dele vai vir o Messias, no caso da Bíblia cristã, e ainda vai vir o Messias, no caso da Bíblia hebraica. Então o povo precisava de uma união, que no tempo dos juízes eles não tinham. A insistência e a reincidência do povo no pecado, sem um líder que os levasse a buscar a Deus. E mesmo assim os líderes tinham problemas. O que a confiança no homem causa à vida religiosa do ser humano? O povo confiava em si mesmo enquanto estava em paz com fartura e não buscava a Deus. Só buscava a Deus quando já não dava mais nenhum recurso humano. Mas Deus é severo e controla os acontecimentos. O livro de Juízes fala constantemente: por causa do pecado do povo, Deus traz as nações estrangeiras para castigá-los. Então Deus é severo com o pecado e é Ele que está no controle. É Ele que está fazendo o castigo do povo. Só que como Ele está no controle, e Ele também é misericordioso, é Ele que socorre quem clama, aquele que clama. A 1 Crônicas 7,14, tem vários hinos belíssimos feitos. 2 Crônicas 7,14, a oração de Salomão, Deus respondendo à oração: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O povo que é cristão e que clama. Porque se Deus é severo para castigar e está no controle, Ele também, sendo misericordioso, está no controle para resolver as coisas. A história de Deus nos mostra claramente isso. Deus é soberano e tem poder para livrar, a gente não pode esquecer isso nunca. O episódio dos 300 é para mostrar isso, que Ele é soberano, Ele é que tem o poder e não nós. Jeová confronta sempre os falsos deuses no livro de Juízes, e na história de Deus ele confronta Baal e Astarote. E uma coisa importante: Deus não escolhe capacitados, mas Ele também não escolhe qualquer um. Ele escolhe, aí não é questão de predestinação nem eleição, estou falando de uma outra coisa. Estou falando daquele que já é crente, já está na igreja. Estou falando das obras do dia a dia, dos trabalhos na igreja, da pregação do Evangelho. Deus não vai chamar alguém que está de braços cruzados sem fazer nada. Ele não vai escolher quem está de braços cruzados sem fazer nada. Ele escolhe aquele que já está fazendo o que está ao seu alcance. Ele escolhe aquele que já está envolvido. Poderíamos dizer que, em termos gerais, aquele que já está envolvido, aquele que já está fazendo, é porque, de alguma forma, já é crente, né? E se ele não está envolvido, se ele não está fazendo, algum problema tem. Ou ele sofreu uma grande decepção, ou ele ainda não sabe direito o que ele quer da vida. Não é que Deus capacita os escolhidos, não é que Deus escolhe os capacitados. Mas Deus chama, aquilo que o irmão falou, Deus chama aquele que já está envolvido na obra para fazer alguma coisa. Porque se não estiver envolvido na obra, ele não vai atender. Ele não vai fazer. Aquele negócio de a gente ouvir o chamado de Deus porque a gente está em comunhão com Deus. Quem não está em comunhão com Deus não ouve Deus falar. Porque precisa estar em comunhão com Ele. Que a gente não tem mais essa noção porque a gente tem um celular hoje. Mas quando não havia celular, quando não havia telefone, você só podia pedir alguma coisa para quem estivesse próximo de você, para quem estivesse na sua vida. Você não pode pedir nada para um parente distante. Você teria que ir até lá, ver se aquele parente lá está disponível.
Lá em casa acontece uma coisa interessante, eu vou terminar com essa ilustração, para a gente entender esse chamado de Deus para fazer a obra dele. Não estou falando do chamado para pastor, nem para evangelista, nem para missionário. Estou falando do nosso dia a dia, das coisas que a gente tem que fazer para a obra de Deus, no nosso dia a dia. Como a gente tem muita criança, e eu sempre fui educado assim, todo mundo tem que ajudar. Então, alguma está fazendo alguma coisa, a outra está desocupada, mas está ali, vai você fazer porque ela está fazendo outra coisa já. Não posso tirar ela do que ela está fazendo, certo? Mas se está aqui, está disponível, vai lá fazer. Às vezes tem conflito, tem murmuração, não, mas eu já fiz muito, ela não fez nada. Não, mas agora é a vez dela, a minha vez foi ontem. Não, você está aqui, está do meu lado, está comigo, vai fazer. A outra está fazendo. Depois, se a outra terminar, ela vai te ajudar. Assim, para coisa simples, vai buscar água ali. Ou vai ajudar a sua irmãzinha, vai ajudar o seu irmão. Vai varrer a cozinha, vai lavar a louça, vai enxugar os pratos. Não, mas eu estou fazendo isso. Ah, foi sua mãe que pediu? Foi sua mãe que pediu, então, fulano, vem aqui, você faz você. É exatamente a mesma coisa, porque a gente está junto ali, e eu sei que uma está disponível, a outra está ocupada, eu sei para quem que eu posso pedir. Funciona assim também com Deus. Quem está em comunhão com Deus, ouve Deus falar, ouve Deus chamar. Quem não está em comunhão com Deus, não vai ouvir nunca. Vai ser como aquele parente distante lá, que a gente vai ter que ver se ele está disponível para fazer alguma coisa. Mas, vamos entender, não existe um versículo baseando isso que eu estou falando. Estou dando um exemplo de como deve ser, né, quando a gente ouve, quando a gente está à disposição para fazer a obra de Deus. O fato é que Gideão já estava tentando dar um jeito. Ele sabia que estava errado. E a oração de Gideão mostra que ele estava preocupado com aquele negócio. Porque quando Deus fala, eis que eu estou contigo, homem valente, ele fala, poxa, e as maravilhas que nossos pais nos contaram, e as maravilhas do Egito, e os milagres, aquilo estava na cabeça de Gideão. Ele estava pensando sobre aquilo. Então ele estava pronto para fazer. Com medo, com dúvida, vacilante, mas ele estava pronto ali para fazer. Então, na verdade, posso dizer assim que Deus chama todos nós para fazermos a obra. A questão é, quem está disponível? Quem é que está, como Deus fala para Gideão, vai destruir o altar lá de Baal e Astarote? Quem de nós está solto, livre dos empecilhos da vida para atender ao chamado? Só mais um exemplo. Prometo que vou terminar, porque hoje eu estou empolgado. Quem de nós está pronto no final do culto da noite, 9 horas da noite, quando está todo mundo se cumprimentando, naquela comunhão gostosa, indo embora para a sua casa, a ficar com um visitante que está ali chorando porque ouviu a palavra de Deus e quer se entregar para Cristo? Eu sempre dava esse exemplo. Porque às vezes é só um pecador chorando, mas eu dava o exemplo do bêbado, do homossexual que entrava na igreja e que todo mundo queria evitar. Sempre sobrava para mim ficar ali. Uma vez, eu e a minha família ficamos lá até umas 11 horas na igreja. Todo mundo foi embora, ninguém quis saber nada. Todo mundo foi embora. Ficou eu e minha família porque eu estava dando atenção para um sujeito que estava chorando e queria entregar sua vida para Cristo. Mas o pessoal queria assistir os gols do Fantástico, assistir a última reportagem do Fantástico, queria assistir o show do Milhão com o Silvio Santos, queria assistir o programa do Silvio Santos, queria voltar para casa para fazer a janta, queria comer pizza, tinha que acordar cedo para o dia seguinte para trabalhar. Ninguém ali estava desimpedido das suas obrigações para dar atenção para uma alma que queria se converter. E às vezes a gente faz isso, porque a gente tem compromissos para depois, a gente acaba não ficando à disposição para sermos nada. Isso o Gideão nos mostra. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos abranger o básico da história de Gideão e pelo menos conseguir fazer algumas aplicações para vocês levarem para casa. O que a história de Gideão nos ensina? Se vocês quiserem, está gravado, a irmã Betina tem, está gravado no YouTube. Os irmãos podem pegar depois as lições que a gente levantou ali. Tá bom? Estou falando aqui na outra igreja que nós éramos membros, um missionário americano que chegou aqui há muito tempo, que foi embora inclusive, o que a gente via era isso. Ele não tinha horário de almoço, não tinha, ele ficava. Ele e a família dele à disposição sempre, sem horário no relógio. Mas eu gostaria muito que isso fosse para todos os membros fossem desimpedidos dos compromissos seculares, para a gente poder estar sempre atendendo a voz, ao chamado de Deus.
para salvar almas. A parte mais importante é essa. Está desimpedido das nossas vidas em prol de salvar a vida do próximo. Às vezes, o que a gente tem na nossa vida nos impede de fazer isso. A gente, às vezes, tem que agir como um bombeiro. O bombeiro está lá de plantão, sempre pronto. Para quando precisar dele, ele vai lá. O crente tem que ser assim, como um bombeiro, como um médico no plantão hospitalar. Está pronto ali. Larga tudo que está fazendo porque tem uma emergência. É assim que a gente tem que ser. Claro que a ideia do bombeiro nos leva a uma situação, uma ideia de emergência, né? E, como eu disse no começo, para que deixar chegar no ponto de emergência? Vamos socorrer antes. Vamos ajudar antes para que não precise da emergência. Bem, vamos orar, porque o pessoal da oração também vai vir daqui a pouco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua palavra. Pedimos que o Senhor Deus nos ajude a sermos disponíveis em tuas mãos, para sermos usados, mas ajude-nos também, Senhor Deus, a termos uma vida correta, que não tenhamos problemas em nossos relacionamentos, não tenhamos problemas em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que tu nos mostres com um exemplo de Gideão aquilo que nós temos que fazer em prol da tua obra, em prol do nosso próximo. E ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos também ouvir a tua voz agora no culto, permita que seja possível fazer o culto ao Senhor Deus e que haja edificação e enchimento do teu Santo Espírito. A oração que eu faço em teu santo nome, já desde pela fé, agradecendo as bênçãos. Amém. Amém.